Oi, sejam bem-vindos ao canal. O meu nome é Nicole e aqui nós falamos sobre arte e criatividade. E no vídeo de hoje eu vim explicar um pouquinho como fazer uma animação frame a frame. Uma coisa que precisa ser definida logo de cara é como vai funcionar a sua animação. Então eu decidi que eu ia fazer a luz acesa, a luz apagada e aí depois eu ia fazer só as luzes da árvore piscando. Então a partir disso eu fui fazendo os desenhos, cada um em uma camada diferente para conseguir ir mudando o que eu quisesse. E o fundo também eu deixei individual, a árvore e o fundo da casa ali são separados para se precisasse tirar alguma coisa também eu conseguir. Como vocês puderam ver, o cenário eu fiz o mais simples possível porque o foco era a árvore mesmo. Então, depois que eu terminei de definir onde ficaria cada coisa, eu comecei a fazer os pisca-piscas, que eu fiz umas linhas aleatórias, como se ele tivesse enrolado na árvore, e depois fui fazendo o suportezinho de cada lâmpada. São detalhes bem pequenininhos que na tela não dá pra ver tão bem, mas se você aproximar o desenho, você consegue ver que eu fiz todos os detalhezinhos. Para fazer as lâmpadas eu usei um tom de amarelo mais escuro para dar esse efeito de luz apagada. Se eu fosse fazer luzes coloridas, eu ia deixar tudo na mesma escala tonal, eu só ia ir mexendo nas cores em volta para poder ficar tudo com essa aparência de luz apagada. Para fazer a iluminação, eu uso um pincel de brush, né? Que aí ele fica bem difuso a luz, não fica tão forte. Aí dá pra fazer em volta isso usando uma cor mais clara. E eu fiz acima da camada azul que eu tinha colocado. Nessas primeiras eu iluminei uma lâmpada sim, uma lâmpada não. Aí depois eu apaguei essa camada e eu fiz outra camada alternando de novo nas lâmpadas que estavam apagadas ainda. E eu fiz uma iluminação na árvore toda também, como se todas as luzes estivessem acesas. E também fui alternando a sombra da árvore. Quando tem mais luz, quando as luzes estão acesas, aí eu tiro a sombra. A estrela também eu coloquei uma iluminação própria. Era para ter ficado com uns 4 ou 5 frames, essa animação acabou ficando só com 4. Porque na hora de salvar eu acabei salvando a camada que tava, uma das camadas que tava com a luz alterada junto com a luz mais forte, mas aí eu acabei deixando assim mesmo porque deu certo da mesma forma. E aí eu vim fazendo os detalhes, né, os enfeites. Tudo que eu queria que ficasse evidente, que ficasse iluminado, eu fiz acima da camada de luz escura. Eu quero trazer uns vídeos mais detalhados aqui para vocês de como eu faço iluminação, quais pincéis que eu uso, como funciona mais ou menos o aplicativo, mas assim por cima é mais ou menos isso mesmo. Geralmente quando eu preciso fazer muitos itens iguais, eu só faço um e vou multiplicando. Aí eu alterei o tamanho de alguns, né? Por causa da perspectiva, alguns estão mais perto de quem está observando, outros estão mais distantes. Eu queria fazer essa árvore parecida com a minha árvore real que eu fiz, mas eu acabei incrementando algumas coisas, tipo o festão azul. O festão também foi mais ou menos como eu fiz as luzes do pisca-pisca, eu só fiz uns riscos e depois fui preenchendo com um zigue-zague, vai e volta de cada lado, para ele ficar com esse aspecto de fofinho. E ao contrário dos outros enfeites, eu coloquei ele abaixo da camada de luz escura para ele não ficar tão evidente, porque eu achei que ele estava muito ressaltado. Fora isso, os outros enfeites tudo estavam ali acima. E foi só ir preenchendo a árvore até ficar bem cheinha dessa forma. Eu também poderia ter colocado presentes, mas eu achei que já tava bom assim. Na árvore mesmo tava legal. E aí, por último, eu fiz um teste para ver mais ou menos como é que tava ficando os desenhos, se ia ter um efeito que eu esperava.
Agora, mostrando mesmo como é a animação, eu fiz 4 frames. Aí vocês vão conseguir perceber a diferença com a luz acesa, com a luz apagada. E aí eu fui só alternando. O primeiro frame, que é com a luz acesa, ele tem 2 segundos. E os outros, se eu não me engano, tem 1,5. Então é só ir alternando ali, sem colocar o primeiro, né, pra manter piscando. E eu fiz essa opção também, eu coloquei nos meus stories, foi a primeira opção que eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal.